Ao longo dos últimos dias, vocês devem ter visto bastante essa imagem que eu estava colocando aqui nos vídeos que eu estava postando de Hellraiser. Pois é, e se eu dissesse pra vocês que o Pinhead zoado é literalmente a coisa menos zoada desse filme inteiro? Difícil, né, gata? Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje eu tô puto. Eu tô literalmente um Saiyajin porque eu vou mostrar pra vocês como o poço pode ser bem mais fundo do que a gente imagina. Depois de tanta continuação ruim, de tanto filme bosta, eu vim aqui pra falar do pior entre os piores. Do filme que ajudou a enterrar a reputação de uma franquia que já não ia bem das pernas. De um filme que só pode ter sido criado pelos próprios cenobitas como instrumento de tortura. É isso aí, hoje é dia de comentar Hellraiser Revelações, também conhecido como o pior filme da saga. Sério, a gente já tá chegando no finzinho, mas não custa lembrar. Nessas últimas semanas eu entrei nessa maratona alucinada para falar de todos os filmes de Hellraiser, enquanto a gente se prepara para o reboot da franquia que tá vindo aí e que vai sair na Hulu no dia 7 de outubro. Inclusive, já deixando claro que o Star Plus, aquele streaming adulto lá do rato, já divulgou a programação do mês de outubro e não tem Hellraiser. Então o filme ainda não tem data de estreia aqui pro Brasil, mas eu vou fazer vídeo dele do mesmo jeito. Vamos de torrent sim, porque não adianta, eu tô bem cansado do descaso das distribuidoras com os fãs brasileiros de terror. E eu já falei sobre isso aqui anteriormente. Enfim, é um estresse e eu não aguento mais. Mas antes de eu ser internado num hospício por causa desse filme, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Excellent work, Anna. Maybe she could have. I'm not a child. Then why do you feel hateful? An adult would have shown some sympathy and kindness. Bem, vamos lá. Como eu já falei nos vídeos anteriores, a franquia Hellraiser estava se tornando uma das mais decadentes dentro do horror, em grande parte devido às decisões estapafúrdias da Dimension Filmes e da Miramax. O Rick Botta tinha feito jus ao nome dele e tinha botado pra fuder na franquia com filmes como Caçador do Inferno, O Retorno dos Mortos e também O Mundo do Inferno. E aí os fãs estavam desesperados, eles estavam implorando para que a Dimension Filmes não lançasse mais nenhum filme da saga e os direitos enfim pudessem reverter de volta para o Clive Barker. Mas ainda assim, os irmãos Weinstein, que eram os chefões da Dimension Filmes, não estavam acostumados a perder. Então ali por volta dos anos 2000, eles começaram a desenvolver um reboot da franquia, que nunca ia pra frente, em grande parte por causa dos delírios desses fudidos. Sempre tinha algum problema, os roteiristas eram demitidos, os diretores eram demitidos, eles não ficavam satisfeitos com nada e, enfim, esse filme nunca saiu. Então, em 2010, eles receberam o aviso de que perderiam os direitos da franquia se não lançassem logo um novo filme. E a decisão brilhante deles foi começar a desenvolver um nono filme paralelamente com esse reboot ali que estava sendo produzido e que nunca saiu, obviamente. Para isso, eles chamaram o Gary J. Tunnicliffe, que já tinha feito maquiagem e efeitos especiais em diversos filmes da franquia, e contrataram ele para escrever o roteiro desse nono capítulo. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. Hellraiser Revelações foi o primeiro filme da franquia, desde o quarto, que teve um roteiro, de fato, planejado como uma sequência de Hellraiser. Não era uma história reciclada que estava ali na mão dos irmãos Weinstein. E se você acha que isso é uma boa notícia, ai ai, coitado. E aí eles acabaram contratando também o Victor Garcia, que era conhecido por Espelhos do Medo 2 e também A Casa da Colina 2, para dirigir esse novo filme. O problema é que eles tinham pouquíssimo tempo para preparar esse filme inteiro antes que os direitos expirassem. Então, o tempo de produção desse filme foi de 3 semanas. Deixa eu explicar direitinho para ver se vocês entendem. Esse filme foi gravado,
editado, finalizado e lançado em 3 semanas. É sério. O próprio Doug Bradley, que já tinha interpretado o Pinhead em 8 filmes da franquia, decidiu não voltar para esse nono. E a desculpa dele é que o roteiro não parecia finalizado. Era um rascunho bruto, completamente zoneado, e que, de acordo com ele, não parecia uma tentativa séria de fazer mais um capítulo da franquia. E errado ele não estava. Mas, de alguma forma, essa bomba saiu. Ele foi lançado direto para DVD em março de 2011 e ele é talvez o pior filme que eu já vi na minha vida. Tô falando sério, e eu não tô dizendo só dos filmes de Hellraiser, não. Eu acho que esse aqui é o pior filme da história do cinema. Eu não sei se eu culpo o diretor, o roteirista, a Dimension Filmes ou até mesmo os irmãos Lumière, mas o ponto é que esse filme é muito ruim. Tá, vamos fingir que existe uma trama aqui nesse filme pra gente discutir. O filme começa quando o Nico e o Steven, dois amigos, decidem fugir de casa e entrar numa road trip até o México pra conhecer mais do mundo. E lá eles fazem um monte de merda, eles bebem pra cacete, fazem um monte de piada racista. How do you think that's gonna look in a jury? They even have juries in Mexico. Whoa, we're not looking for any new friends, amigo. Comprende? Prize is probably 2 free passes to the donkey show. E eventualmente eles acabam encontrando a configuração de Le Marchand. Ou configuração do Lamento, ou caixa de Le Marchand, enfim, você decide. Esses dois desaparecem e um ano depois as famílias deles se reúnem para jantar. Então a gente conhece os pais do Steven e também os pais do Nico. E por sinal, o Steven também tinha uma irmã que era namorada do Nico. Durante a noite, o Steven surge simplesmente do nada e a tensão começa a crescer. Todo mundo começa a ficar muito ansioso, porque ninguém sabe onde o Nico tá e nem como o Steven foi capaz de voltar para casa, já que ele passou um ano desaparecido, sabe-se Deus onde. E é aí que a gente descobre que lá no México, o Nico abriu a configuração do Lamento e acabou morrendo. Só que o Steven foi lá e ressuscitou ele do mesmo jeito que a Julia ressuscitou o Frank lá no primeiro Hellraiser. O Nico, então, foi ficando cada vez mais insano, pedindo para que o Steven matasse mais pessoas para que ele pudesse recuperar seu corpo como ele era antes. Só que o Steven estava meio assustado, ele não estava querendo fazer isso. Então, no fim, o Nico foi lá, deu uma porrada na cabeça dele, roubou toda a pele dele, e esse cara que a gente passou o filme todo achando que era o Steven, era, na verdade, o Nico disfarçado. Não sei se deu pra entender muito bem. Só que o Steven não morreu, tá? Na verdade, ele foi pego pelos cenobitas e ele passou esse tempo todo sendo torturado pelo sacerdote do inferno, que tá criando nele ali uma espécie de cópia à própria imagem. Então ele vira meio que um pseudo-Pinhead, se é que a gente pode chamar assim. E aí, no final, o Pinhead verdadeiro surge, mata um monte de gente e depois vai embora. O de sempre. Birth is pain. Eu não sei nem por onde começar a falar de todas as atrocidades que esse filme comete. Se a gente para fazer uma análise séria disso aqui, considerando tudo que esse filme representa, e não só zoando ele por ser uma continuação ruim de Hellraiser, a gente percebe de primeira que isso foi uma tentativa desesperada do estúdio de lançar qualquer merda e manter os direitos. E isso é tudo que Revelações é. O próprio Doug Bradley já deu algumas entrevistas falando sobre como esse filme é uma Ashcan copy. E esse é um termo utilizado para quando os estúdios lançam qualquer porcaria na tentativa de manter os direitos de uma franquia ou então de uma propriedade intelectual. Inclusive, a gente tem uns exemplos bem suculentos disso no cinema, como é o caso de Dragon Ball Evolution e aquele filme do Quarteto Fantástico de 1994 que tinha dedo do Roger Corman. E é até engraçado, porque eu acho que se não fosse a produção apressada, o elenco saído de filme pornô e o Pinhead que parece ter vindo da quinta dimensão da Deep Web, a premissa até daria um filme interessante. O Gary J. Tunnicliffe era um grande fã da franquia Hellraiser e era também um grande admirador do Clive Barker. E dá pra perceber no roteiro dele
como ele tentou prestar uma homenagem ao filme original, com direito a um personagem sendo morto pelos cenobitas e uma figura de fora tendo que ressuscitar ele, matando outras pessoas. Mas nada se sustenta nisso aqui. Principalmente os diálogos, que é onde você percebe como esse roteiro realmente não foi finalizado. É tudo muito artificial, muito zoado, nada que sai da boca desses personagens faz sentido, e o pior de tudo é que o roteiro desse filme faz parecer que Mundo do Inferno foi escrito pelo William Shakespeare. A direção do Victor Garcia também não ajuda. Ele não sabe enquadrar os personagens, a iluminação é muito feia e desastrosa, ela fode até as cenas mais escuras, e nem a trilha sonora é boa. Na verdade, parecem músicas tiradas daquele banco de dados do SoundCloud. Além disso, me incomoda muito como o elenco desse filme parece despreparado. E me desculpa, mas hoje eu não vou citar o nome de ninguém não, tá? Até porque não é como se alguém que trabalhou nesse filme tivesse tido uma carreira que realmente é digna de nota. A menina que faz a irmã do Steven é a pior de todas. Ela não atua bem, ela tá super caricata, e o que mais me enoja é que todas as cenas com ela parecem o começo de um filme pornô com historinha. Literalmente, toda cena que ela tá com algum outro personagem masculino e eles estão conversando, você consegue notar claramente ali como aquilo poderia descambar pra virar algo meio Xvideos. Aliás, isso é uma outra coisa que me deixa muito incomodado e muito desconfortável. De todos os filmes de Hellraiser, esse é o que mais objetifica corpos femininos. E nem chega a ser algo que dá pra você dar a desculpa de que é artístico. É pura hipersexualização. Outro ponto muito esquisito pra mim é a forma como as cenas de flashback do Steven e do Nico no México são filmadas. Supostamente a gente acompanha tudo isso por conta de uma gravação que eles fizeram e que acabou sendo entregue para a família deles depois que eles desapareceram. Isso é obviamente uma tentativa de surfar na onda do found footage que estava vindo ali em 2010, só que é terrível, não é feito com nenhum tipo de cuidado estético ou artístico. Na verdade, só serve para nos mostrar umas sequências pavorosas com câmera tremida. What the fuck is going on? Who the fuck are you? What do you want? Duck box. What? Hey, it's yours. Just get the fuck out of here. Agora a gente chega na parte que todo mundo se lembra desse filme, que é justamente o Pinhead. Como o Doug Bradley não quis retornar de jeito nenhum, eles acabaram improvisando de última hora e chamaram o Stephen Smith Collins para interpretar o Sacerdote do Inferno. E não apenas isso, mas eles também contrataram o Fred Tatasciore, que é um dublador bem famoso de animação, para poder fazer a voz do Pinhead. E eu fico muito impressionado com como isso deu muito errado. É claro que depois de 8 filmes a gente fica com a imagem do Doug Bradley na nossa cabeça, especialmente porque ele é um ator muito talentoso e que conseguiu dar uma personalidade própria para esse personagem, uma personalidade intimidadora e ameaçadora. Só que, bem, vamos lá. O problema principal aqui, pra mim, não chega a ser a atuação do Stephen Smith Collins e nem a voz do Fred Tatasciore, por mais que elas sejam bem ruins. Na verdade, o grande problema é que nenhuma fala do Pinhead nesse filme faz sentido. Nada do que ele diz tem peso, e as atitudes dele são altamente questionáveis. É algo extremamente jogado ali e só serve para mostrar como a Dimension Films não tinha capacidade de fazer um filme de Hellraiser que não tivesse o Pinhead. E a caracterização é outro ponto que me dá pesadelos. A maquiagem tá super mal colocada e a roupa dele, que pra mim é o pior desse filme, parece ter sido comprado em alguma loja da 25 de março. Mentira, porque lá tem loja de fantasia que vende coisa muito melhor do que isso aqui. E na real, toda a caracterização desse filme, inclusive a de personagens humanos, é algo que, assim, parece realmente ter saído de uma sketch da Zorra Total. Tem um mendigo que aparece em dado ponto do filme e ele é o responsável por entregar a configuração do lamento lá para os meninos idiotas. E a caracterização dele é terrível, porque aparentemente a maquiagem dele é feita pra gente achar que ele tá sujo. Só que eu me questiono seriamente se isso não é um caso de blackface, o que torna tudo ainda pior. Pra não dizer que eu acho tudo ruim,
Eu até gosto do visual do Steven sendo torturado pelo Pinhead e se transformando nessa cria cenobita dele. Eu acho que tem um certo tom profano nisso, de você pegar o sacerdote do inferno criando outra pessoa à sua imagem. E quando tá bem iluminado, realmente tem uma aparência muito grotesca. O problema é que na maior parte do filme, ele tá com uma iluminação tão ruim no corpo dele que só parece que ele é uma torta de cereja ambulante. Eu acho até um tanto curioso, porque conforme eu estava assistindo esse filme dessa vez, acabou passando pela minha cabeça como ele é similar, tanto em estrutura quanto em narrativa, ao A Maldição de Chuck, que saiu lá em 2013. A gente tem família se reunindo numa casa, os segredos são expostos, a merda bate no ventilador, a tensão cresce e conforme tudo isso acontece, você tem uma vaga sugestão de que tudo aquilo que os personagens estão vivendo talvez não seja real. A diferença é que A Maldição de Chuck é um filme de verdade, que consegue criar tensão e que tem umas escolhas estéticas bem ousadas. Ele inclusive parece um filme gótico, tanto pela forma como ele lida com o ambiente, como ele trata os segredos desses personagens. Muito disso se deve, é claro, ao Don Mancini, que é um puta cineasta e que mesmo quando estava lá lançando o filme direto para DVD, nunca menosprezou o público e os fãs. E é meio triste notar que em Hellraiser Revelações é exatamente o oposto disso que acontece. Esse filme é uma tragédia, é uma desonra para a obra do Clive Barker, e pior do que isso, é quase como se os irmãos Weinstein vomitassem na boca dos fãs e esperassem que eles agradecessem por isso. E honestamente eu até fico um pouco triste por alguns dos envolvidos aqui, como é o caso do próprio Gary J. Tunnicliffe. No fim, isso não me desperta nada a não ser ódio. Seria muito fácil chegar aqui e ficar zoando um monte esse filme, ficar apontando cada falha, cada detalhe, ficar zoando com um Pinhead zoado, só que, honestamente, é triste pra mim. É triste pensar que a Dimension Films passou tanto tempo sentando nos direitos dessa franquia e impedindo que eles voltassem pro criador pra ficar lançando qualquer merda como essa. É triste de fato. Mas o que importa é que os direitos finalmente já voltaram pro Papacito e ele tá lá super orgulhoso falando do filme da Hulu. E se ele tá feliz, eu tô feliz também. Enfim, essas são minhas opiniões sobre Hellraiser Revelações. E vocês, já assistiram o filme? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. E caso você não tenha assistido, de verdade, eu tenho inveja de você, viu? Em breve eu volto aqui para comentar Hellraiser: O Julgamento, que é o 10º e último filme da franquia produzido pela Dimension Films antes desse reboot. E, gente, vocês não estão entendendo, eu tô tão feliz que depois do vídeo que vem, a gente só vai falar de coisa boa de Hellraiser, a gente vai falar do reboot, eu não vou precisar mais ver uma continuação ruim produzida pelos fudidos dos irmãos Weinstein. Precisava desabafar, desculpa. Se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. E, por favor, caso você ainda não tenha feito, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no Fita Maldita. E caso não seja pedir demais, também compartilhe esse canal com todo mundo que você conhece, com seus amigos que gostam de horror, pra gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Uma anedota que eu gosto muito sobre essa bosta é que quando esse filme saiu lá em DVD em 2011, na capa dele tinha escrito Da Mente de Clive Barker. E o próprio Clive Barker, sendo a bicha afrontosa que é, respondeu no Twitter. E eu vou até ler aqui pra vocês. Olá, meus amigos! Eu quero deixar registrado pra vocês que o filme que tá por aí usando o nome de Hellraiser não saiu da porra da minha mente. Eu não tenho nada a ver com essa merda do caralho. E se eles dizem que saiu da mente do Clive Barker, é uma mentira. Isso não saiu nem mesmo do meu cu. E sinceramente, reizinho, né?